A contaminação dos solos ali ao redor de postos de gasolina é um problema ambiental e também de saúde pública. Os postos mais antigos, mesmo os desativados, são os principais causadores desse tipo de poluição. O repórter Alberto Gaspar mostra agora pra gente essa situação em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Espaço privilegiado de frente para o mar, o bairro do Leblon tem uns 50 mil habitantes, mais de 20 mil endereços e nenhum posto de combustíveis. Para nós aqui é horrível, né? Você não tem posto de gasolina em lugar nenhum mais aqui, né? O último, que funcionou durante 60 anos neste terreno, numa esquina a apenas um quarteirão da praia, foi fechado no ano passado. Além do alto interesse imobiliário, numa região supervalorizada, teria pesado para isso uma contaminação do solo. Houve pressão dos moradores em relação a isso. Laudos técnicos apontaram alta concentração de benzeno, substância cancerígena. Contaminou o solo ao redor do posto e havia dentro do laudo, inclusive, perigo de que com chuvas se contaminasse o lençol freático e chegasse até a praia. A dona do posto, que também é presidente do sindicato dessas empresas, desmente. Diz que o terreno onde deve ser construído um prédio de apartamentos foi entregue sem nenhum problema. O posto cumpria rigorosamente todas as condicionantes da licença ambiental dele, além de ter trocado todos os tanques, ter removido qualquer resíduo que pudesse estar lá. A exigência de licenças ambientais para os postos foi uma novidade do século XXI. O Conselho Nacional do Meio Ambiente tomou por base normas estabelecidas pela Empresa de Controle Ambiental Paulista, a CETESB. Eu diria que para os postos de combustíveis, né, nós tínhamos uma situação fora de controle. Novas tecnologias de segurança se tornaram obrigatórias. Tanques de parede dupla com sensores para detectar vazamentos. Tubulações flexíveis, não metálicas, inteiriças, sem roscas ou emendas. O próprio sistema de bombeamento mudou. Eu diria que a grande maioria dos postos de São Paulo já se adequou a isso? A grande maioria, eu diria que quase a totalidade. Existe ainda um universo de postos que estão numa segunda fase de reformas, né? Mas o seu número é reduzido em relação ao universo. Mas na lista de áreas com solo contaminado, divulgada pela própria CETESB, mais de 70% são de postos de combustível, desativados ou em pleno funcionamento. Mais de 4 mil. Há casos antigos e nunca totalmente resolvidos. O vazamento de um posto dentro de um supermercado de Diadema, no ABC Paulista, em 2006, afetou dezenas de residências. O caso ainda dá trabalho à justiça. E existem ações em andamento até hoje, sendo reparadas ainda. Algumas já foram concluídas, famílias reparadas, outras ainda aguardam perícias e julgamentos em segunda instância. Várias casas nunca mais foram ocupadas. Houve moradores que tiveram planos de saúde e aluguel de outros imóveis pagos durante anos pela empresa responsável pelo posto. Muitos fecharam acordos e receberam indenizações, como Dona Marlene e seu Germino. Uma indenização com a qual não convalia pelo processo que nós passamos pela nossa saúde. E um belo dia eu cheguei aqui na prefeitura, estava tudo cercado a minha casa. Assim, o que está acontecendo? Assim, não entra porque vai explodir a casa. Sim, mas como vai explodir a minha casa e sendo que a minha família está lá dentro? E o que restou disso tudo hoje para a senhora? Problema de saúde, né? Eu sinto muita tontura, náuseas e problema até hoje. Outros moradores também se queixam. Não tem laudos pra gente falando que acabou. Vivemos assim em situação de medo com relação à saúde, que a gente não sabe o que podemos desenvolver. Segundo a CETESB, na área das residências não existe risco de inalação de gases e vapores, mas há restrições para uso de água subterrânea. E o posto segue sendo monitorado. Mas e onde isso não acontece? Este posto de um bairro da periferia de São Paulo não consta na lista de áreas contaminadas, mas ao que tudo indica, ele também nunca foi fiscalizado nesse sentido. Não tem nenhuma licença de órgãos ambientais. Mesmo assim, funcionou por vários anos com autorização da Agência Nacional de Petróleo. As bombas foram retiradas há algum tempo, quando ele fechou, mas aparentemente
O tanque de combustível subterrâneo, não. Continua aí. A área chegou a ficar cercada por um bom tempo e foi reaberta recentemente para a inauguração de uma padaria. A dona ficou assustada com a nossa informação. Lógico que preocupa, porque eu acho que é, em geral, o meio ambiente, né? Isso é prejudicial a toda a população do bairro, né? E você trabalhando com comida? Sim, né? com certeza, né? Alimentação, né? Também temos nossos funcionários, eu não sei o que se passa aqui no posto, né? Os vizinhos mais antigos sabiam. Ele funcionou aí, mas sempre por baixo do pano, né? Ah, é? O pessoal aqui em volta sabia disso? Sabia. Nos registros da CETESB, uma vistoria feita em 2009 encontrou o posto desativado. Mas ele estava aberto, em 2015, por exemplo, como mostra esta foto. Olha, que eu saiba, esse posto faz um tempinho bom que foi desativado, né? Acho que faz o quê? Um ano e pouco, né? Teve uns problemas aí de vazamento e tal, vieram, consertaram, né? O certo é que nesta distante Zona Sul paulistana, assim como na nobre Zona Sul carioca, há quem sinta a falta de um posto perto de casa. E a gente está torcendo que abra o posto, né? Mas tudo certinho, né? Sim. A região é carente, né? Precisa mesmo de um posto. Úteis e até indispensáveis, postos de combustíveis podem mesmo ser bons vizinhos, desde que renovados, descontaminados e fiscalizados corretamente, o que nem sempre é simples. É o que veremos amanhã, numa segunda reportagem sobre o assunto. De acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, a descontaminação da área do posto do bairro do Leblon, que a gente viu aí na reportagem do Gaspar, foi concluída no ano passado.